primeira vez. Deixa eu abrir o vídeo para ver. De repente ninguém me conhece. A gente já está sofrendo os efeitos do distanciamento social, né? Bom, meu nome é Marisa, eu sou professora da Universidade Federal de Bahia, sou fisioterapeuta de formação e tenho a honra de hoje estar aqui com a professora Renata Dantas, que também é fisioterapeuta, é minha amiga pessoal e foi minha colega de trabalho durante muitos anos na Unime. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as repercussões desse isolamento, distanciamento social no ciclo de vida da pessoa idosa. Se a gente pensar sobre o início, né, quando o Covid chegou no Brasil e que a gente começou a falar de isolamento, distanciamento, a gente vai se lembrar que o objetivo ele era proteger as pessoas idosas, que eram as mais vulneráveis dentro das pessoas sintomáticas que tinham, né, o Covid. Então, assim, de modo geral, hoje estamos cada um no seu lugar protegendo a nós, mas também protegendo a essas pessoas mais idosas da nossa família, porque são, sim, pessoas mais vulneráveis dentro desse contexto. E esse tema, ele faz parte, para quem está aí pela primeira vez, ele faz parte do ciclo de estudos do NESP, que é um ciclo de estudos voltados para o Covid, né? E a gente já viu, num primeiro momento, no ciclo, a gente viu um pouco sobre a contextualização, a gente viu um pouco sobre a importância das evidências científicas, a gente viu um pouco sobre a forma de comunicar, né, saúde, as estratégias de prevenção. E aí a gente entrou nos ciclos de vida específicos. Então, a gente já falou sobre saúde mental, a gente falou sobre infância e adolescência no último encontro, e hoje a gente está falando da pessoa idosa, e a gente encerra na próxima quinta-feira falando sobre essas repercussões na vida da pessoa adulta, tá? Então, o objetivo do NESP é promover discussões, reflexões sobre, nessa rodada, né, sobre o Covid e o impacto na saúde das pessoas. E hoje a gente vai estar com Renata. Renata, eu vou deixar você se apresentar, vou só dizer que a dinâmica do encontro de hoje ela vai ser um pouquinho diferente, porque Renata ela vai estar coordenando um evento logo mais na Unime, então ela precisa sair às 16h50. Então ela vai fazer a apresentação e a gente vai abrir para perguntas antes do próximo grupo se apresentar. Alguém tem alguma pergunta? Não, tirando aqui está o computador. Então, Renata, é com você. Oi, boa tarde a todos. Deixa eu ligar aqui um pouquinho também. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera. Para você compartilhar a vídeo, eu concluí. Eu acho que eu tenho que ir para... Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma satisfação muito grande falar um pouquinho sobre as alterações do envelhecimento e essa relação com a situação na qual estamos vivendo, né, do isolamento social. Como Maria Luísa já falou um pouquinho assim em relação a mim, eu também sou fisioterapeuta, né? E tive a felicidade de poder trabalhar com Maria Luísa aí um bom tempo, né? E amiga bem pessoal, né, Maria, assim, bem próxima, assim. Eu falo com ela assim, nossa, quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu miro nela, não, se ela consegue, eu também consigo. Porque, assim, vocês têm uma pessoa, assim, de sempre referência, assim, absurdo. Vocês não têm, acredito que, na verdade, você já deve ter tido a noção da honra que é ter Maria Luísa como professora e como colega também inspiradora, assim, ela me motiva bastante nas minhas propostas diárias, né, Maria? Então, assim, eu só tenho que agradecer, na verdade, a oportunidade de estar aqui. E acho que interromper.
Muito tempo não, eu tenho 19 anos, não se esqueça disso, entendeu? 19 anos de quê? De formada, amiga? Acho que é basicamente isso, né? Na época do meu mestrado, eu estava fazendo doutorado, então a gente teve a oportunidade também de ir para São Paulo juntas algumas vezes também, né? E aí eu vou falar um pouquinho, assim, minha linha de mestrado também foi na área de envelhecimento, mas foi envelhecimento e trabalho. E atualmente também eu estou participando de uma rede de estudo voltada também para a saúde do idoso, e a temática da rede é exatamente essa situação do Covid e o ciclo de vida em relação à saúde do idoso. Eu vou falar um pouquinho também para vocês no final. Mais alguma coisa assim específica? Não. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado participar. Mesmo, Renata vai falar sobre o projeto de pesquisa que ela está envolvido, que é, na verdade, um projeto nacional, né? Eu acho que a gente está tendo a honra de conhecer esse projeto e logo mais a gente vai ter acesso a esses dados por meio dos artigos científicos, por meio de divulgações, já que é um projeto tão grande. Então, sou eu que agradeço a sua disponibilidade em estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com a gente. Imagina. Quando puder começar. Pode começar. Pode. Tá, deixa eu só compartilhar aqui de novo, que eu tive que fechar para abrir o vídeo. Já aparece para todo mundo, tá tranquilo? Alguém me dá ok? Sim. Sim? Sim. Pronto. Obrigada. Então, né, a proposta, na verdade, do nosso bate-papo hoje é sobre as repercussões do isolamento social no ciclo de vida da pessoa idosa. Eu faço parte dessa rede de estudo, a rede Remobilize, né, que eu vou estar falando um pouquinho dessa pesquisa no final. E hoje, no caso, estou aqui sendo, né, convidada do grupo, né, do Nesp, que é uma honra também de estar aqui novamente, né, eu tive já a oportunidade de estar presencial em um outro evento que eles organizaram também. E faço parte também de uma empresa de cursos, né, na região, que leva cursos também, tá? Que é o que vocês estão vendo aí. Então, antes da gente começar a falar sobre exatamente essa situação do impacto, vamos contextualizar um pouquinho. Na verdade, Maria Luísa, até na fala dela de abertura, ela já trouxe um pouco dessa contextualização. Então, o Covid-19, ele veio trazer uma situação assim, onde trouxe o idoso, né, como centro do palco, na verdade. Então, a gente tem a terminologia, né, de geropandemia, né, o idoso no centro desse processo de atenção, tanto no aspecto de patogênese, né, de entender quais são as razões que levam a nossa população, no caso de ficar doente, quem está mais predisposto, né, a ter a doença e desenvolver as gravidades a qual ela apresenta, mas também traz uma busca também no aspecto da salutogênese, que é buscar as razões que levam alguém a estar saudável. Então, hoje a busca, a gente está constantemente tentando entender, né, quem é a população de risco, que no início se falava-se muito que está vindo um vírus aí, mas o grupo de risco são idosos, os jovens passariam despercebidos, o que hoje a gente está vendo que é completamente ao contrário, né, o idoso sim ainda continua sendo grupo de maior risco, de maiores preocupações, tá? Mas a gente está vendo já também pessoas jovens sem tantas comorbidades aí também, infelizmente, sendo afetadas por conta da gravidade do vírus. E hoje a gente tenta entender quais são os fatores, né, patogênicos que fazem com que a pessoa, né, adquira e atinja as gravidades e letalidade do vírus, mas também a gente tem que tentar entender quais são os fatores que fazem com que a gente se mantenha saudável. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas duas situações hoje. E aí a gente considera que, no caso, os nossos idosos, né, a gente tem alguns dos subgrupos que eles são mais vulneráveis.
que são aqueles que têm maiores problemas de saúde, tanto no aspecto físico quanto mental, e, consequentemente, também restrições de sua mobilidade. E aí eu vou destacar para vocês, principalmente, os nossos idosos institucionalizados. A gente tem um olhar muito grande hoje com o fique em casa, se proteja, use álcool, use máscara, mas a gente tem um problema sério com os nossos idosos institucionalizados, que a gente já está vendo essa realidade em algumas cidades. Então, aqui na região, a gente teve a primeira, acho que, cidade que chamou atenção para eles foi Piauí, que a gente teve uma instituição asilar lá com uma quantidade bem importante, né, impactante de idosos que foram afetados, contaminados. E a gente está vivendo aqui na nossa cidade também uma instituição asilar onde a gente já tem um grande número de pessoas, né, idosas infectadas com o vírus. E a gente vai ter que pensar, além dessa questão de saúde física e mental desses idosos serem mais, né, comprometidos, terem maiores comorbidades, serem idosos mais frágeis, pelo próprio processo de envelhecimento e da mecânica, né, da dinâmica da institucionalização, a gente também vai pensar que esses idosos é um ambiente onde eles se encontram, é mais difícil da gente ter as medidas de isolamento. Como é que eu vou isolar um idoso que está contaminado, que dorme no quarto coletivo com mais 5, 10 idosos? Não tem espaço físico para isolar cada idoso dele, não tem estrutura, não temos recursos humanos, não temos recursos físicos o suficientes para tentar proteger aqueles que ainda não foram contaminados também e cuidar desses idosos que estão institucionalizados. Então, é um problema muito grande que a gente precisa começar a olhar e pensar medidas de resoluções para isso. E um outro fator, a gente está até, no caso, tem um grupo de fisioterapeutas aqui da região que a gente começou a pensar de uma forma solidária de tentar ganhar alguns fundos e materiais de proteção, de EPIs. E aí foi levantado, né, mas e os idosos com problemas cognitivos, com quadros demenciais? Eles não vão aceitar usar máscaras, né? É bem desconfortável já para quem tem um nível de consciência aceitar ficar usando uma máscara. Agora imagine para o idoso com demência, ele vai querer tirar, aí vai amarrar ali no leito, né? Não faz sentido ainda restringir mais ainda, debilitar mais ainda com ele numa restrição no leito. E aí, então, o que a gente vai ter que pensar de estratégias para proteger esses idosos que já têm a sua saúde bastante comprometida? Além disso, a gente tem aqueles idosos também que vivem em condições de pobreza, aqueles idosos que moram sozinhos, ou então que têm poucos acessos a informações, pouco apoio, né, de assistência, de alguém poder estar auxiliando, cuidando. Então, eu moro sozinha, pediram para eu ficar em casa, mas como é que eu faço para ir comprar alguma coisa de algum mantimento que eu preciso? Pede delivery, mas será que esse idoso ele sabe manusear essas estratégias de redes sociais? Tem idoso que não sabe mexer no telefone, né? Para alguns pode ser assim, que é isso? Quem hoje não sabe mexer no telefone? Muitos. Principalmente quando a gente pensa no conceito macro do nosso país. A gente tem diversas regiões, né, quando a gente compara, por exemplo, o idoso aqui na Bahia com o idoso na região sul e sudeste, ou o idoso que mora no Amazonas, né, em regiões ribeirinhas, onde o acesso à internet, por exemplo, é bem complicado. A gente, na nossa pesquisa mesmo, uma das dificuldades para alcançar esses idosos lá no Amazonas é exatamente o meio de comunicação, para eles poderem fazer parte do nosso estudo. Tá? Então, assim, esses idosos, no caso, eles precisam de uma atenção maior quando a gente pensa nesse cuidado. E aí, antes da pandemia, a gente já tinha um problema de mobilidade, né? A gente tinha um dado que onde 1 a cada 3 idosos, eles já têm problema de mobilidade. E a gente começa a pensar, como que vai ficar este cenário, né, após esse distanciamento social, após esse isolamento, onde boa parte desses idosos, eles se encontram confinados em casa. E aí eu estou falando o tempo inteiro com vocês, né, sobre o conceito de mobilidade, que é a nossa pergunta-chave, principalmente em nosso estudo hoje. Né? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é a mobilidade. Então, mobilidade é a habilidade de mudar a posição do nosso corpo ou se mover de um lugar ao outro, dentro ou fora de casa, com ou sem uso de algum dispositivo.
Então, no caso, se eu ficar o dia inteiro aqui sentada, estudando, trabalhando, né, eu tô com a minha mobilidade comprometida dentro de casa. E minha mobilidade comprometida também fora de casa, porque, no caso, como Maria me apresentou, eu sou fisioterapeuta, eu dou aula, e eu dou aula em 2 instituições, uma aqui na região e uma outra lá em Jequié. Então, eu me movimentava muito durante o dia. Hoje eu passo a maior parte do meu tempo sentada. Então, se mesmo assim eu ainda permanecer sentado o meu dia inteiro, comparado ao nível de movimento que eu tinha antes, até eu que sou novinha, né, Maria? Eu vou ter uma diminuição da minha mobilidade e vou sofrer as consequências dessas alterações no meu organismo. Então, a gente está dando uma ênfase aqui no aspecto dos nossos idosos, porque tudo para eles isso vai ser amplificado, mas começa a pensar para vocês também, né? Que a mobilidade, na verdade, para todos nós está bastante restrita, né? E isso vai gerar também consequências futuras. E aí, no caso, a gente pensa, né, que seria se locomover nesses vários espaços de vida é essencial para realizar atividades, tais como fazer compras, cuidar da saúde, visitar parentes e amigos. E todas essas mobilidades, né, essa capacidade de se movimentar dentro de casa. Então, tem gente que tem uma área da casa maior, né? Tem gente que pode, no caso, estou em isolamento, mas eu fui para uma roça, então o meu espaço lá de mobilidade é grande, eu pude ir para a casa de praia e ficar lá, meu espaço de mobilidade lá também é grande. Eu moro dentro de um apartamento, dentro de uma casa que tem um espaço grande. Mas e aqueles idosos que moram em casas pequenas, que não tem todo esse ambiente, né, para eles poderem estar se circulando e movimentando? Então, ele está restrito dentro de casa, a um ambiente, um espaço pequeno, e ainda está restrito também dentro das atividades dele fora de casa, no ambiente externo. Porque ele ia ali no mercadinho e voltava, ele ia na feira, ele ia pagar uma comida, ele ia, levava a netinha na creche, ele ia no vizinho conversar, né? Ele ia ao médico para ter os cuidados de saúde, né, de outras doenças crônicas, outras comorbidades que eles já apresentam, né, intrínsecas ou não ao processo de envelhecimento, de senescência e senilidade. Ele tinha uma rede de contato, porque hoje está tudo restrito. E essa restrição da mobilidade, né, que a gente considera nesses espaços de vida, dentro de casa, fora, no aspecto de lazer, de trabalho, porque alguns idosos também, eles permanecem ativos no mercado de trabalho, e isso é uma realidade cada vez maior em nosso contexto devido ao aumento dessa expectativa de vida, né? E toda essa restrição de mobilidade, tanto dentro quanto fora de casa, vai diminuir o nível de atividade física, que é também dos pontos que a gente quer identificar na nossa pesquisa. Isso vai impactar no comprometimento da capacidade física e funcional dos nossos idosos, vai impactar no aspecto cognitivo de nossos idosos, vai dificultar o manejo de doenças crônicas já existentes, porque até o cuidado que ele tinha de um médico, né, de fazer um acompanhamento, hoje está bastante difícil a gente conseguir essas consultas por conta, né, de aglomeração que não pode estar acontecendo. E aumentando, consequentemente, o risco, né, de fragilidade de nossos idosos. E aí, quando a gente pensa em mobilidade, a gente tem diversos fatores que podem estar comprometendo tudo isso. Então, pacientes que já tinham déficit cognitivo prévio, que já tinham um quadro demencial, isso vai ser um fator que vai diminuir mais ainda a mobilidade, né? E esse isolamento vai também amplificar mais ainda esse déficit cognitivo, que vai de novo voltando, comprometendo essa mobilidade. Eu estou com um exemplo claro aqui numa paciente que eu atendo a domicílio, que na verdade é a única que eu mantive de atendimento, até por cuidado a ela. Os outros que eram pacientes mais independentes, a gente suspendeu nesse período. Só que essa minha paciente, ela é uma idosa e ela tem um processo demencial. Não é a demência de Alzheimer, é uma demência por atrofia frontotemporal. E eu fiquei com ela logo quando começou a questão do isolamento, a gente ficou acho que umas 3 semanas sem fazer o atendimento, né? Que eu disse, não, vamos pegar essa fase inicial aí, vamos todo mundo afastar para diminuir o risco, porque ela tem outras comorbidades, isso amplifica, né, o risco de contágio para ela e de comprometimentos.
ela piorou, assim, drasticamente nesse período. A ausência da questão do estímulo da fisioterapia, né, que a gente fazia, né, constantemente durante a semana, e também do contato familiar, que é muito importante, né? A gente, no caso, essa minha paciente, os filhos iam constantemente na casa, estavam os netos o tempo inteiro circulando, então isso é muito enriquecedor para a saúde de nossos idosos. E hoje ela se encontra completamente isolada, só com o marido e a cuidadora. Os filhos evitam ao máximo estarem indo lá, e mesmo assim, quando vão, toda a ausência de contato para evitar essa questão do contágio, e ela perdeu muito cognitivamente. Antes ela ainda interagia comigo, conversava algumas coisas, contava durante a sequência, cantava. Hoje ela não está conversando, participando de praticamente nada. A parte motora, a gente já conseguiu restabelecer algumas coisas, mas também ela já deu uma piorada assim, importante. Tá? Então, esse declínio cognitivo é quase uma bola de neve, né? Ela vai restringir a mobilidade, junto com o isolamento, compromete mais ainda o déficit cognitivo, que compromete mais ainda a mobilidade e essa capacidade física funcional. O estado emocional, a depressão, a gente, no caso, também vai impactar diretamente nessa funcionalidade, né? Se eles não se sentem motivados, eles não querem fazer, eles estão tristes porque estão isolados, não podem fazer as atividades deles do dia a dia. E se a gente for olhar assim, né, o que mais a gente tem nas redes sociais são memes, né? Tem vários na internet sobre isso, né? Minha avó, volte para casa, a senhora está fazendo o que na rua? Né? Pela vontade de querer de sair, e que eles hoje estão cada vez mais restritos, né, da sua independência. E isso também vai impactar mais ainda na mobilidade, né? A gente, quanto aos distúrbios sensoriais, que vai aumentar o risco de quedas, também o medo de cair vai impactar na mobilidade, que ele vai deixar de fazer as atividades do dia a dia. Eu ainda vou falar um pouquinho mais de quedas com vocês daqui a pouquinho. Dores crônicas também, se eu sinto dor no movimento, e o imobilismo, né, ele também aumenta essas dores musculoesqueléticas. Tá? Eu não sei vocês, mas eu já tenho algumas dores já sendo desenvolvidas por conta da imobilidade. O próprio comportamento sedentário, né, isso vai aumentar por conta do isolamento social, e isso também afeta diretamente na mobilidade. O uso de bebidas alcoólicas e cigarro, isso também afeta a mobilidade, a capacidade, principalmente cardiorrespiratória, do condicionamento desses idosos, né? A própria obesidade, que também vai favorecer o comportamento sedentário, a sarcopenia, que já é um próprio processo de envelhecimento, a gente tem uma perda trófica importante, né? Isso impactando na força e velocidade de contração muscular. Isso restringe as minhas atividades diárias, tanto dentro de casa quanto fora da minha casa. Essa sarcopenia também vai ser amplificada, tá? E a própria dificuldade de rede de suporte social, também isso vai afetar a mobilidade dos nossos idosos. Então, existem diversos fatores que, na verdade, só vão ser amplificados com o processo, né, decorrente ao isolamento social. Mas, afinal, né, o que a gente tem aí, então, já de pesquisas? O que já foi publicado a respeito do Covid e o processo de envelhecimento, e quais são as preocupações que já estão acontecendo, né, voltados para os nossos idosos? E aí, assim, a gente tem alguns materiais, né, alguns papers que já está trazendo essa temática, então eu trouxe alguns para vocês. Na verdade, muito do que eles abordam são bem parecidas as coisas, então, na verdade, eu vou destacar o que tem de diferente em cada um, né, nesse aspecto para vocês. Então, esse estudo, ele traz principalmente a preocupação no aspecto físico, né? Quando eu falei com vocês que essa restrição de mobilidade, ela vai gerar uma diminuição em todas as pessoas que se encontram em distanciamento social. É claro que a preocupação no momento se torna muito maior quando a gente pensa com os nossos idosos, que o impacto vai ser mais significativo. E esses impactos vão ser principalmente quando a gente pensa no aspecto musculoesquelético e condicionamento cardiorrespiratório. Todos os nossos sistemas, tem um outro estudo que eu vou mostrar para vocês, eles vão sofrer, né, por conta dessa restrição de mobilidade. Mas a gente tem uma preocupação bem importante com essa parte também musculoesquelética e cardiorrespiratória. E só para vocês entenderem um pouco como que isso pode afetar a parte muscular, essa imagem não foi exatamente desse artigo,
tá? Mas eu achei interessante trazer para vocês. Nessa primeira imagem, né, do canto superior esquerdo, a gente tem um grupo muscular do quadríceps de uma pessoa de 40 anos de idade que é esportista, né, ela é triatleta. Abaixo a gente tem de um mesmo praticante, né, de uma parte de atividade, mas com idade de 74 anos. Então, assim, você vê que a gente tem alteração do envelhecimento, né, essa diminuição de fibras musculares, mas se eu me mantenho fazendo exercícios físicos direcionados especificamente, eu consigo manter a funcionalidade desse grupamento muscular. E aí, se vocês olharem a imagem inferior, cá no cantinho da tela, né, a gente também tem um idoso com a mesma idade, 74 anos, mas um idoso que tem um comportamento sedentário. Então, você vê que o diâmetro dessa fibra muscular é praticamente a metade e sendo substituído por tecido conjuntivo, né, e gorduroso. Então, isso impacta diretamente na funcionalidade dos nossos idosos. E isso pode ser amplificado com isolamento social, né, principalmente para aqueles idosos que já tinham comportamento sedentário, e isso vai se tornar bem mais, né, agravante nesse cenário atual. E aí a gente também tem, né, essa situação do ficar em casa, né, fique em casa com medidas protetivas por conta da gravidade do vírus, né, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se proteger, né, nesses aspectos. Mas o ficar em casa, ele pode gerar, né, alguns problemas de saúde adicionais para os nossos idosos, para a gente também. Mas aí, destacando a questão dos idosos. E no momento, esses problemas, eles são invisíveis. A nossa preocupação hoje é muito grande com o risco de letalidade decorrente ao vírus, né? Mas a gente tem outros problemas que, no momento, se tornam invisíveis. Então, por exemplo, ficar em casa diminui a minha exposição à questão solar, né, que é importante para a nossa vitamina D, que é importante para o nosso sistema imunológico, para a estrutura dos nossos ossos, né? A gente tem um aumento do estilo de vida sedentário, como eu falei anteriormente, né, por conta do ficar em casa, por conta de uma restrição do espaço para exercícios, né? Então, tem gente que tem um espaço maior, que dá para fazer alguma atividade, e tem gente que mora num ambiente extremamente pequeno, né, que é difícil a gente pensar em algumas atividades, mas é possível. No finalzinho tem um artigo que ele traz algumas orientações quanto a isso também. Né? Aumenta mais ainda a desmotivação desses idosos, né? E eles restringem cada vez mais as mobilidades, aumenta o risco de depressão e suicídio, né? A gente já tem uma incidência importante de depressão em idosos por outros fatores, e com isolamento social, essa falta de contato, de relação com outras pessoas, isso está sendo bastante amplificado. Consequentemente, todo aspecto de saúde física e mental de nossos idosos vão sofrer complicações, como eu já pontuei com vocês algumas questões, e como eu falei com vocês, eu chamo atenção para o fator quedas, né? Queda já é um problema de saúde pública quando a gente pensa em nossos idosos, e isso vai aumentar mais ainda a fragilidade deles, né? Isso, no caso, o nosso idoso, principalmente que mora sozinho. Imagine um idoso que está sozinho, com todas essas complicações que eu já pontuei para vocês, com maior risco de fragilidade, com maior risco de quedas, porque ele vai diminuir mais ainda a força muscular, ele vai diminuir mais ainda equilíbrio, coordenação, agilidade, sistema neurológico, né? O planejamento de nossos movimentos tem funções cognitivas óbvias, né? Que a gente, todo ato motor envolve um planejamento, então a cognição ela também é importante para os nossos movimentos, então está tudo predispondo para aumentar o risco de queda. Se o idoso pode cair, fraturar, não ter socorro, porque ele mora sozinho, ninguém está indo lá para evitar um contágio, muitas vezes esse idoso pode morrer em casa por uma própria assistência, ou se for um idoso que não mora sozinho, mas aí vai ter uma fragilidade aumentada pela fratura, vai ter que ir para o hospital, e aí o hospital hoje, número de vagas está complicado, porque está tudo voltado para a questão do Covid, cirurgia está complicado, e toda essa bola de neve que gira em torno disso. Então, o problema de saúde mental também é uma coisa que chama bastante atenção no momento, né? Então, e aí eu quero trazer em outro sentido para vocês agora.
Tem um estudo que traz que 3 meses de destreinamento, 3 meses sem a prática de atividade física, né, de exercício físico, levaram a um declínio não apenas do funcionamento físico, mas também da saúde mental e na qualidade de vida de nossos idosos, que se mantiveram, né, no caso, não se mantiveram fisicamente ativos. Então, também a gente tem diversos estudos na literatura já mostrando o benefício da atividade física, de exercícios aeróbicos para o funcionamento cerebral da gente, para a melhora da neuroplasticidade, para fatores neurotrópicos, protetores, até para pacientes com doenças de Alzheimer, já tem estudos mostrando o benefício dos exercícios físicos, né, de intensidade moderada a alta. Então, quando a gente pensa nessa falta de mobilidade, não é só no aspecto físico que eles vão estar comprometidos, mas também no aspecto mental. E essa falta de conexão social e de envolvimento, né, com a vizinhança, com o familiar, com essa rede de trabalho, porque se eu tenho que sair para ir ao trabalho e eu tenho que estar lá às 7 horas da manhã, eu vou ter que pensar em que horas que eu vou acordar, que roupa que eu vou vestir, o que eu vou tomar café, qual o transporte que eu vou pegar, se eu vou acompanhada com alguém, né? E a relação que eu vou até chegar ao trabalho, a comunicação, tudo isso envolve as nossas funções cognitivas, né? E tudo isso está sendo prejudicado por conta do isolamento social. Então, esse isolamento ele vai ter impacto tão negativo que continua sendo um forte fator de risco para o aumento da mortalidade em idosos, mesmo após quando isso é ajustado em relação a fatores demográficos e fatores de saúde. Então, mesmo nivelando o perfil da população quanto à idade, ao gênero, à região, a comorbidades associadas, o isolamento social ainda é um fator determinante importante no aspecto negativo, né, para toda a saúde dos nossos idosos. E aí, com isso, surgem já alguns questionamentos, né? Como podemos fornecer atividade física nesse período de isolamento social? Como podemos ajustar, orientar esses idosos, principalmente para aqueles que não têm acesso, não têm facilidade quanto ao aspecto de rede social, né? Como que a gente pode estar melhorando essa qualidade de vida, né, dos nossos idosos durante esse período de isolamento social e após? E como podemos nos preparar caso ocorra uma nova onda do vírus ou outra pandemia, né? Porque isso, infelizmente, pode acontecer. Esse outro estudo, no caso, ele traz a diferença em termos de terminologia. A gente usa muito os termos isolamento social e solidão como coisas parecidas, mas, na verdade, na prática, ela tem uma conotação diferente, né? Quando a gente olha o sentido real da palavra. Então, isolamento social, ele se refere à falta de contato ou separação física, né, que a gente está vivendo hoje. A gente está afastado de nossos familiares, nossos amigos, né? As redes sociais, a gente tenta se aproximar um pouquinho, né, dessa falta de envolvimento presencial, e a gente está isolado desses ambientes externos. E quando a gente pensa na questão da solidão, está relacionada à emoção, né, a um sentimento. Então, a solidão é uma emoção complexa e subjetiva, experimentada como um sentimento de ansiedade, insatisfação, associada a uma falta de conexão com outros, né, e um déficit entre a qualidade e a quantidade real desejada dessa interação, desse engajamento social. Então, a gente utiliza muito como se fossem coisas parecidas, está isolado socialmente, ele está lá em solidão, mas são coisas diferentes. Então, eu achei interessante trazer isso para vocês. Esse outro estudo, ele traz principalmente a questão da resiliência, né? E isso é um fator determinante, na verdade, para diversos fatores quando a gente pensa em saúde. Então, a capacidade que a gente tem de ser resiliente, de se adequar, de se ajustar diante das adversidades, e a sua autopercepção de saúde, a sua autopercepção do contexto, se eu encaro a pandemia como uma questão caótica, meu Deus, o mundo está se acabando, eu vou morrer, eu não posso ficar em nada, eu tenho que ficar aqui trancada no meu quarto, porque se eu respirar qualquer coisa eu posso me contaminar. Então, isso vai impactar muito negativamente na minha saúde. Então, como que eu encaro esse contexto, ou de uma forma positiva ou negativa, isso também vai influenciar
nas condições de saúde dos nossos idosos. Então, esse material, esse paper, ele traz bastante essa importância da gente tentar pensar de uma forma, né, mais positiva e tentar se ajustar da melhor forma possível nesse contexto que a gente está vivendo. E, assim, trazendo para uma questão mais prática, né, eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, eu falei assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu fico bem em casa, eu não fico naquele desespero de querer sair, de ir para festas, de curtir, de viajar, de fazer um monte de coisa, né, eu fico bem no meu cantinho. Então, assim, estar em casa para mim não é psicologicamente tão traumatizante para aquelas pessoas que não, eu preciso de sair, eu preciso de contato, eu preciso de festa, eu preciso praia, eu preciso ver gente. Então, para essas pessoas, com certeza, o impacto, essa restrição de ficar em casa, desse isolamento social, está sendo muito mais negativo. E esse outro paper, ele traz principalmente o que eu falei em relação dos exercícios, né, da falta de mobilidade. Então, meu Deus, são 4h37 já. A gente tem, como eu falei, alterações em todos os sistemas do nosso corpo, né? Sistema cardiorrespiratório, sistema imunológico, endócrino, digestório, músculo-esquelético, sistema neural, funções cognitivas, tudo isso está sendo impactado decorrente ao isolamento social, decorrente ao comportamento sedentário, decorrente à falta de uma prática de uma atividade física no momento, né? E condições prévias já inerentes ao próprio processo de envelhecimento, da senescência ou de doenças associadas, né, no caso a senilidade, isso vem a piorar mais ainda para os nossos idosos. Então, aqueles idosos com diabetes, hipertensão, com alguma coronariopatia de base, algum problema respiratório, com histórico de fragilidade prévia, como eu falei, os idosos que se encontram em instituições asilares, né? O próprio processo de sarcopenia, né? Essa diminuição de trofismo, né, de fibra muscular, ou da dinapenia, que é essa diminuição de força muscular, e de velocidade de contração associada às alterações de perda de fibra muscular do envelhecimento, mas não de forma patológica. É uma diminuição de força por conta dessa alteração muscular do envelhecimento, e não porque ele teve um AVE, não porque ele tem uma doença de Parkinson, não porque ele tem uma artrose, não é por uma questão patológica. E o próprio risco de quedas, que está se ampliando cada vez mais por conta desse isolamento. E aí esse estudo, ele traz um pouquinho da proposta de atividades para os nossos idosos, né, onde ele identificou quais são os principais elementos que devemos considerar para projetar um programa de exercício adequado para esses idosos que estão em isolamento. Então, eles pensaram que o ideal seria que tivesse um programa de exercícios de multicomponentes, né, onde tivesse uma abordagem ampla. Né? Então, eles pensaram que deve se realizar uma proposta onde envolva exercícios aeróbicos, exercícios que trabalhem com força através de resistências, trabalhar equilíbrio, coordenação, treinamento da mobilidade e um treinamento também cognitivo. Então, essa proposta de atividade deveria contemplar esses estímulos. E eles pensaram em relação à dosimetria, porque também não adianta eu falar assim, vou subir e descer aqui um degrau 5 vezes e pronto, agora eu posso ficar sentado o resto do dia. Né? Eu faço um exercício hoje, lá para domingo eu faço de novo. Não, tem que ter uma frequência, tem que ter uma dose, uma intensidade adequada para gerar os estímulos que se esperam com a atividade física, tá? Então, as diretrizes internacionais da atividade física para os idosos, no caso, eles recomendam que esses idosos façam em média de 5 dias por semana a atividade, né? Mas, considerando a situação da quarentena, eles acham que o ideal seria ampliar isso para 5 a 7 dias, né? Respeitando as condições individuais, né? E adaptando de acordo também com o volume e a intensidade do treinamento. Em relação ao volume, se preconiza uma intensidade, né, quantidade de exercício de 150 a 300 minutos por semana, sendo distribuído esse tempo ao longo da semana, né, de exercícios aeróbicos. E que deveria ser realizado em torno de 2 sessões de treinamento de resistência também por semana. Na quarentena, eles estão sugerindo que essa atividade seja aumentada para um volume de 200 a 400 minutos por semana e também praticamente todos os dias, né? Incluindo aí 2 a 3 dias também de exercícios de resistência.
Os exercícios de treinamento de mobilidade, eles devem ser realizados em todos os treinamentos, né, em todos os dias, trabalhar essa mobilidade dos nossos idosos, e também o equilíbrio e coordenação, sendo eles distribuídos entre os diferentes dias da semana, alcançando pelo menos uma atividade 2 vezes na semana. E eles consideram que a intensidade ideal para ter todos esses benefícios que os exercícios eles vêm a promover, é que ela seja de moderada. Então, isso varia em torno de 65% a 75% da frequência cardíaca máxima, e respeitando, claro, a individualidade de cada um. Então, não é uma coisa que eu vou chegar a partir de amanhã aleatoriamente e vou estar fazendo. Isso tem que ter uma orientação adequada. Esse treinamento de exercícios, eles podem ser ajustados de acordo com o ambiente, né, a qual esse idoso possa estar realizando, e eles propõem alguns exemplos simples que eles podem estar fazendo, né, por exemplo, um treinamento resistido através do próprio peso corporal, né, ele não tem nenhum peso, nada assim que ele possa estar fazendo, existe uma fragilidade, tá bom, só o próprio corpo, né, a gente já consegue estimular alguns movimentos, né, por exemplo, agachando, segurando em alguma cadeira firme, que não tem o risco dessa cadeira virar e esse idoso vir a cair, né, ou trabalhar o sentar e levantar, ou subir e descer um degrau, ou andar pela casa, trabalhando já um pouco dessa mobilidade dentro de casa, segurando algum pezinho, que pode ser um saco de feijão, de arroz, uma garrafa de um produto de limpeza que está cheio, né, isso aí a gente pode ir ajustando dentro do ambiente desse indivíduo. O próprio exercício aeróbico, fazendo alguma atividade, como o próprio andar dentro de casa, ou dança, porque aí a dança também traz a questão da alegria, da motivação, de ser prazeroso, de ser gostoso. Isso considerando idosos que gostam de dançar. Né? Tudo isso a gente tem que pensar no que ele gostaria de fazer, porque também não adianta eu propor uma atividade que saca, eu não vou fazer isso, né? Por exemplo, eu estava até conversando com a Maria esse dia, nossa, uma das coisas chatas da pandemia que são as atividades de casa, né? Mas tem uma em destaque que eu gosto até de fazer, que é varrer a casa, então é o momento que eu aumento um pouco essa minha mobilidade, né? Porque é braço e perna fazendo, e eu gosto de fazer, agora não me dê outra coisa não, porque eu vou fazer um pouquinho de má vontade. Então, não vai trazer os benefícios neurológicos que a atividade proporciona, porque ela tem que ser prazerosa. Então, também não adianta pegar o que está lá no livrinho, nos artigos, e querer colocar a goela abaixo para qualquer idoso. Não, eu tenho que ajustar dentro daquilo que ele gosta de fazer, né? Exercício de equilíbrio, a gente tem que pensar aí com bastante cuidado, principalmente se for um idoso que mora sozinho, que não tem ninguém que possa estar acompanhando eles, né? Por exemplo, eu posso orientar e trabalhar andando de uma linha no chão, ou andando com as pontas do pé, ou andando com o calcanhar, né? Pisando em alguns obstáculos, que pode ser até uma almofadinha, um travesseiro, alguma coisa. Mas, de preferência, né, ele fazer isso, por exemplo, ao redor de uma mesa, porque qualquer coisa ele tem um apoio, ele tem onde se segurar, tá? Não fazer isso num ambiente aberto, onde que se ele perder o equilíbrio, só vai ter o chão como suporte, né? E aí só vai piorar as condições dele. E aí esse outro estudo, no caso, ele achei interessante, na verdade, diferente dos demais, essa balança, né? Que hoje a gente tem uma preocupação muito grande para ter um controle dessa pandemia, mas eu também tenho que me preocupar agora, né, cada vez mais precoce, com as consequências adversas que essa pandemia pode trazer para a saúde de nossos idosos. Então, sim, eu tenho que pensar em estratégias para diminuir essa transmissão comunitária, reduzir o número de casos, né, reduzir essa demanda de cuidados de saúde, de mortalidade, mas eu também tenho que me preocupar como que eu também vou diminuir essa questão do impacto do isolamento em todos esses aspectos de saúde física e mental de nossos idosos, tá? E complicações secundárias a tudo isso. Então, eu vou falar brevemente para vocês em relação ao nosso estudo, como a Maria Luísa falou no comecinho, eu também. Então, essa é a nossa rede de estudo, a rede Remobilize. A gente tem um site também que vocês podem acessar e conhecer um pouco mais da proposta da pesquisa. É um estudo que está acontecendo em todo o território nacional, então é um estudo multicêntrico, com a característica longitudinal, porque a gente vai acompanhar esses idosos no período de 1 ano. E a gente tem como pergunta-chave identificar qual que vai ser o impacto desse isolamento social na mobilidade de nossos idosos. Então, ele investiga quais serão as trajetórias de mobilidade ao longo dos próximos meses, durante o curso da pandemia, e quais serão os fatores que irão depender para a recuperação dos níveis de mobilidade antes da pandemia. Então, a gente, no caso, o estudo, ele pode ser realizado através do acesso desse link,
né, e aí abaixo do ladinho direito na imagem, né, na plataforma da SurveyMonkey, e aí, ou através do QR Code, como vocês estão vendo aí também na tela, é só para digitar também. É um questionário online que o idoso ele pode responder tanto pelo celular ou pelo computador. O idoso, ele, por exemplo, hoje estava conversando com a secretária aqui de casa, né, que ela disse que ia fazer com a mãe dela. Eu disse, mas minha mãe não sabe ler, analfabeta, ela não mexe no telefone. Não tem problema, você pode abrir no seu celular e você vai fazendo as perguntas e você mesmo vai marcando. Tá? Então, a gente também pode estar auxiliando. E também, se tiver alguma dificuldade, os próprios colaboradores também podem estar auxiliando. Então, aqui na região da Bahia, eu estou como representante, né, da região, mas a gente tem pesquisadores em todo o território do Brasil, né, para a gente tentar entender em diferentes regiões, porque os contextos são completamente diferentes, tá? A gente hoje à noite, no simpósio que eu falei que eu vou entrar daqui a pouquinho, que por isso que eu estou nessa pressa um pouco, desculpa, né? A professora Mônica Perracini, que é a coordenadora da rede de estudos, ela vai estar palestrando hoje no evento, então se alguém quiser escutar um pouquinho mais, o horário da palestra dela vai ser às 19 horas, o link de acesso é esse do YouTube, que vocês podem estar acessando e assistindo um pouco mais. A Mônica, eu tive a felicidade de tê-la como co-orientadora no meu projeto de mestrado, e ela é uma referência tanto aqui no Brasil quanto mundialmente na área de saúde do idoso, que eu acho assim que vai acrescentar muito também para vocês. Então, só gostaria mesmo de agradecer o convite, né? Então, essa é a logo de nosso grupo, esse é o nosso grupo, que na verdade já cresceu um pouquinho, a gente já tem novos integrantes que entraram essa semana no nosso projeto. Se tiverem qualquer outra dúvida, ou se vocês quiserem esse material que eu fui falando com vocês, também pode me mandar um e-mail, tá aí embaixo, neuro.dantas@gmail, eu posso estar compartilhando com vocês também, vou ter o maior prazer. E eu tenho essas duas redes sociais do Instagram, onde eu tenho a questão da minha empresa, a Eleva Cursos, como eu falei inicialmente, que sou eu e um outro colega meu, fisioterapeuta, o Lucas Saraiva, que somos os sócios da empresa. Não é só de fisioterapia, é de diversas áreas de formação profissional, tá? E eu tenho o meu Instagram profissional, na verdade, onde eu posto sobre a área de neuro, que é a minha outra paixão, né, na área da fisioterapia. Então, assim, muito obrigada. Né? Desculpa realmente a correria por conta do meu horário que já apertou um pouquinho, mas acho que ainda dá 5 minutinhos aí se alguém tiver alguma dúvida, né? Renata, muito obrigada. Eu acho que foi, para quem já fez o componente de propedêutica na saúde da pessoa idosa, foi uma revisão de um CC em menos de 30 minutos, né? Com todos os fatores complicadores aí do processo de envelhecimento, agravado pela questão do período de isolamento, né? Eu vou abrir para ver se alguém tem alguma pergunta para você. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, para a Renata? Não? Eu vou fazer, então, um resgate. E aí eu acho que eu vou voltar esse resgate bastante para os estudantes do NESP, né? Para os estudantes da Universidade Federal do Sul do Bahia, especialmente para esses que fizeram o componente. Eu sei, Renata, que você tem um horário, então se eu me prolongar um pouquinho mais e você precisar sair, fique à vontade. Mais uma vez, obrigada mesmo pela sua fala, pelas suas contribuições. Eu também tenho a honra de conhecer a Mônica e saber o quanto ela é engajada nas pesquisas dela, né, nos estudos que ela faz. Eu tenho certeza que esse será um estudo de uma repercussão enorme. Eu sou da área, eu sou da área de saúde do trabalhador, e um dos meus artigos mais citados, assim, hoje já é o da revisão sistemática de rodízio, mas acho que o segundo ou terceiro é justamente um artigo com a Mônica, em que a gente estudou condições de saúde entre trabalhadores mais velhos e jovens. Então, na época, a gente não tinha nenhum dado que mostrasse, por exemplo, quais as complicações nessa população
E aí foi quando a Mônica pensou essa possibilidade e hoje é um dos artigos mais citados que eu tenho aí dentro das produções. Então, obrigada, Renata, mais uma vez, de coração mesmo. E eu vou fazer essa retomada, talvez até dar um link aí para o próximo grupo que vai falar, e aí você fique à vontade, tá? Só queria fazer, assim, trazer a reflexão, pessoal, do que a gente viu lá no componente de propedêutica da pessoa idosa, né? A gente sabe que a partir dos 45 anos, então, começa o processo de envelhecimento, que vai ter repercussões em todos os sistemas, né? Desde o sistema cognitivo, passando aí pelas questões da mobilidade, sistema musculoesquelético, nervoso, e todos, na verdade, todos, cardiovascular, todos os sistemas acabam sendo progressivamente afetados no processo do envelhecimento, mas que podem ser revertidos por estratégias de mudança de hábitos de vida, né? Isso que Renata trouxe lá na questão da imagem. A gente imagina assim, quando envelhecer eu vou perder massa magra. Mas a massa magra de uma pessoa jovem, de uma pessoa idosa, atleta, é muito parecida, ou seja, então eu conseguiria reverter a perda, por exemplo, de massa muscular decorrente do envelhecimento se eu fizesse atividade física. E a gente falou muito sobre isso, mas não é só a questão de você ter essa atividade física, ela não vai só no aspecto da mobilidade, ela também vai no aspecto cognitivo, ela também vai no aspecto de interação, ela também vai no aspecto de dar sentido à vida, né? Então, muitos idosos, inclusive pelos relatos que a gente teve, as trocas que a gente teve em salas e pessoas que a gente conhece, os momentos mais prazerosos que eles tinham era quando eles se reuniam em grupos, não importa se em grupos em suas igrejas, se em grupos nas calçadas, se em grupos na aula de dança ou nas caminhadas, e de repente tudo isso deixou, ou deveria ter deixado, né? Em alguns casos a gente sabe que não, mas na maior parte deixou de existir. E aí os momentos, as atividades, os estímulos que eles tinham nesse período, eles deixaram de acontecer. Então, de forma similar, se é para gente, jovens, eu tenho 19 anos, como eu falei. Renata, eu não sei, mas eu tenho 19. Essa é uma brincadeira que a gente tem com os estudantes, tá? Então, se nós que somos jovens, por muitos dias, por muitas vezes, nós não temos vontade de fazer nada, imagine um idoso que ele já não tem muita atribuição, ele não tem... Estou falando de idosos, muito idosos, nesse caso, ele já não tem mais trabalho, muitas vezes, ele já não tem mais os filhos para receber em casa, porque os filhos estão protegendo seus pais, ele já não tem mais os netos, então, assim, ele não tem mais. Ele não tem mais o que ele ia fazer na igreja, ele não tem mais o trabalho que ele fazia de apoio social. Então, ele também, muitas vezes, não vai ter essa vontade de sair da cama. E aí a gente entra naquele ciclo de declínios, né? Que eu acho que uma das imagens que Renata trouxe, que me marcou muito, que é a mobilidade no centro e todas as repercussões no entorno. Porque daí a gente entra num ciclo de declínios, em que um retroalimenta o outro, né? Então, eu deixo de ter contato com pessoas, eu perco mobilidade. Ao perder mobilidade, eu tenho influência no sistema cognitivo e no aspecto mental. Isso leva a não ter mais também mobilidade em casa e gera outros declínios, enfim. E aí, na verdade, estou retomando tudo isso para fazer vocês pensarem em dois caminhos. Um é que a gente tem idosos que não têm doenças crônicas de base que vão sofrer esse processo de declínio. E a gente tem pessoas idosas que já tinham condições clínicas, que já geravam problemas de saúde críticos
que vão ser potencializados por esse período de distanciamento social, que foi o que Renata trouxe no caso da paciente dela. Em ambas as situações, a gente tem um processo de cuidado em saúde sendo impactado. Porque aquele que não tinha uma doença crônica de base, ele também não está fazendo suas ações preventivas. Então, se ele vem a desenvolver durante esse processo, não vai estar sendo acompanhada, a maioria deles. Não está sendo observada, a maioria deles. Se ele já tinha e ele deixou de ser atendido pelas equipes, por exemplo, muitos deles, pacientes com Alzheimer, com esclerose múltipla, sequelados de AVE e outros tantos, né? Eles deixaram de ter assistência de uma equipe multiprofissional. Eles também terão repercussão. Então, o que eu queria que vocês pensassem, para além de tudo, como vai ser o cuidado em saúde dessas pessoas durante esse período. Eu acho que esse estudo da Mônica, ele vem com o objetivo de entender a repercussão e, ao mesmo tempo, né, de forma paralela, já gerar uma estratégia de teleatendimento no tocante à atividade física, né? Então, essa é uma alternativa, e eu acho que é a única que a gente tem que pode ser feita da melhor forma nesse momento. Mas, e os demais? Como faríamos, né? Como que, por exemplo, a atenção básica pode se reorganizar para o cuidado com essas pessoas? Tem que mapear, tem que fazer uma busca ativa, tem que fazer visita domiciliar. Então, assim, nesse momento, essas pessoas precisam, sim, mesmo os idosos que não tinham condições crônicas, graves, né, que tinham as condições próprias da senescência, da senilidade, elas precisam estar sendo acompanhadas durante esse momento, porque existe um impacto que é agravado pelo isolamento social. Então, eu queria fazer esse resgate. Renata trouxe isso bem, o que eu falei, eu acho que quem fez o CC de saúde da pessoa idosa sentiu bem contemplado na fala dela, mas eu queria deixar essas reflexões. Como que eu, profissional de saúde, posso contribuir para esse cuidado nesse momento e no futuro, né, no pós período de isolamento. Então, alguém tem alguma consideração? Quer relatar? Quer complementar a minha fala? Antes da gente... Licença, eu vou ter que sair agora, tá bom? Obrigada, gente. Excelente bate-papo aí para vocês. E fica o convite, quem quiser entrar lá no YouTube depois e acompanhar a gente. Tá? Tá. Obrigada, Renata. Tchau, licença. Tchau. Gente, alguém quer fazer um comentário? Bom, então eu passo agora para o próximo grupo. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Sim. Em nome do grupo, eu queria falar que a fala de Renata realmente contemplou assim, muito bem tudo o que a gente queria tratar. E vamos começar agora com as repercussões do isolamento social para o ciclo de vida da pessoa idosa. O grupo de PBE é composto por Aline, Alisson, Igor, Letícia, Lorena, eu, Lucivânia, Luiz Felipe e Mariana Medrado. A gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês da história de uma senhorinha chamada Dona Marcelina. Vamos trazer uma pequena narrativa para poder exemplificar tudo que a gente achou de pesquisa. Dona Marcelina é uma senhora de 71 anos, que tinha uma vida cheia de atividades diárias. Um dia fazia pilates, no outro hidroginástica, e aos finais de semana se dividia entre visitar seus netos e seu grupo de dança. Ela tinha muitas distrações e não sentia tantos efeitos negativos que a idade podia lhe trazer. Porém, você deve estar se perguntando como Dona Marcelina sabe disso?
Logo mais eu vou te contar. Essa idosinha tem uma médica geriatra que utiliza os métodos da PBE para tratar seus pacientes. Por isso, ela sempre apresentou à dona Marcelina estudos que mostrassem os benefícios de se ter uma vida mais saudável e repleta de atividades. Como exemplo disso, a médica apresentou um artigo que fala sobre os benefícios da prática da idade física. A atividade física nessa idade melhora a composição corporal, pode diminuir as dores articulares, pode ter um aumento da densidade mineral óssea, tem uma melhora funcional, uma possibilidade de minimização ou prevenção no aparecimento da incapacidade. E, além disso, tem como benefícios também psicossociais, o alívio da depressão, o alívio do estresse e o aumento da autoconfiança, além da melhora da autoestima e da qualidade do sono. Só que algo inesperado aconteceu. Um novo vírus apareceu e novas medidas de vida foram apresentadas para a sociedade. Muitos discursos foram sendo abordados e o medo foi se instalando em Dona Marcelina. Ela não entendia a razão dos idosos serem os mais afetados por tudo isso, por serem os mais propensos a terem a forma mais grave da doença. Por esse motivo, a idosa ligou para sua geriatra para tirar dúvidas sobre esse assunto. A sua médica explicou que pessoas idosas têm o sistema imunológico mais fragilizado, mas que essa não é uma questão que ela deveria se preocupar profundamente, já que isso faz parte do processo natural do envelhecimento. E a partir dessa nova configuração social, a doutora começou a se perguntar: quais as repercussões clínicas da quarentena na vida do idoso? Gente, tem alguém assumindo o controle dos slides. Passa, Lu. Estou passando. Quais as repercussões clínicas da quarentena na vida do idoso? Assim, a médica foi descobrindo novos estudos através de direcionamentos da sua pergunta, tanto para as repercussões na saúde mental quanto para as repercussões físicas do idoso. Por causa dessas descobertas, ela resolveu ter um diálogo mais aberto de recomendações para a dona Marcelina. E não só para ela, como também para os outros pacientes e os cuidadores deles. Por isso, agora nós vamos apresentar um pouco para vocês todas as descobertas que a médica fez através dos estudos. Igor. Oi, Lu, calma aí, porque não tá passando pra mim não aqui. Você quer que eu passe? Passa aí pra ver. Aqui não tá aparecendo pra mim. Tá. Ficou em branco para mim também. Tá em branco, né? Uhum. Vou passar. Vocês querem que vá para onde? Igor? No slide 9. Depois. É esse aí. Não, o próximo. Não tá aparecendo pra mim. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Repercussões psicológicas no ciclo de vida do idoso. Pra mim não tá aparecendo. Calma aí, viu? Vou tentar assumir o controle pra ver aqui. Tá ouvindo, Pro? Agora? Agora sumiu tudo. Não foi eu. Geisa, nos ajude, por favor. Carrega o slide aí, doutora.
Tenta sair e entrar de novo, não? Vocês estão vendo? Não. Alguém tá? Eu acho que Eu precisa estava carregar. vendo, mas depois sumiu tudo. Eu acho que precisa carregar novamente. Como é que põe pra carregar aí? Eu não sei. Agora só o Geisa. Geisa. Deixa eu ligar aqui para ela. Lúcio Igor, tenta compartilhar carregar por essa setinha. Será que vai? Geisa? Oi, tá dando erro aqui para mim também. Estou tentando carregar, acho que é a minha internet. Vou tentar aqui mais uma vez. Apareceu? Ainda não. Ainda não. Parece que agora vai. A internet, eu acho que a internet de quase todo mundo hoje está meio problemática. E agora? Tô vendo. Apareceu. Ai, Sim, bom. apareceu. Eu vou assumir o controle aqui, peraí. Pronto. Obrigada, Tá gente. passando? Tá sim, por nada. Aí. Travou aqui tudo de novo também. Aqui também. Eu vou assumir o controle, então. Conseguem ver aí? Sim. Sim. Sim, sim. Eu não consigo ver. Não consigo. Aparece. Tá carregando, tá carregando. Aí. Tá aparecendo. Lu, vai passando aí, viu? Tá bem. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Igor. Acho que a maioria já me conhece aí. E vamos dar continuidade com o caso de Dona Marcelina, né? É importante a gente entender como as repercussões da parte psicológica afetam o idoso dentro dessa pandemia que a gente tem vivido. E aí eu começo a apresentação citando vocês com uma pergunta assim: como o idoso tem agido frente a essa pandemia? Passa, Lu. Lu? Ah, certo. E aí, tendo esse embasamento, nós achamos um artigo na literatura que as autoras ela teve uma paixão para escrever esse artigo quando elas debatem um assunto que requer muito cuidado, que é quando é falar sobre a saúde do idoso. E aí o título do artigo é Saúde do Idoso em Tempos de Pandemia, Covid-19. E aí as autoras do artigo, elas classificaram esse artigo em quatro períodos. Primeiro, ele teve um caráter reflexivo e crítico. Vocês vão entender o momento que ela nos chama, né, na parte crítica, e também nos faz refletir em alguns momentos.
E interessante que esse artigo ele foi embasado nos fundamentos e nos pilares da gerontologia, que é a autonomia e a independência. Elas acreditam que a autonomia do idoso e a independência dele são os pilares para o idoso, né, ter uma saúde digna. E é interessante que ela critica também que o protocolo de manejo clínicos do coronavírus utilizado pelo Ministério da Saúde contrapõe esse quesito, porque assim, não houve esse diálogo entre a gerontologia aliás, as políticas de prevenções criadas pelo Ministério da Saúde designadas ao idoso. Criou-se uma maneira de estabelecer uma urgência de cuidado, mas o que? Esqueceram de quê? Criar políticas para estabelecer esse cuidado com o idoso. Ou seja, aí ela conclui que é necessário ressignificar as atenções do idoso nesse tempo de pandemia. Boa tarde. Então, como a gente já abordou bastante, a gente sabe que o risco de óbito nos idosos por Covid-19 aumenta conforme a idade, e a maioria dos óbitos são no grupo da terceira idade, especialmente aqueles portadores de alguma doença crônica. Então, é importante a gente contextualizar os dados epidemiológicos, né? Então, a gente traz aqui que no mundo, no ano de 2020, há 1,1 bilhões de idosos, e estima-se que até 2100 terá 3,1 bilhões de idosos, né, o que converge com o cenário brasileiro, que apresenta 29,9 milhões, e tem a previsão de 72,4 milhões em 2100. E durante a pandemia no Brasil e no mundo, né, foram adotadas medidas de isolamento social, causando uma mudança repentina na rotina do idoso e da sociedade em si. Então, é importante evidenciarmos o impacto da quarentena e da pandemia de Covid-19 na saúde integral do idoso. E a intenção é abordar de forma reflexiva e crítica os aspectos relacionados à saúde do idoso em tempos de pandemia de Covid-19. Lu. Oi, Tá passando aqui não. mas eu já passei. Ficou branco de novo. Vai falando que eu acho que tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo aí? Eu estou vendo. Sim, tô vendo tudo. Então vou dar continuidade aqui. É interessante que é importante nós entendermos que os idosos eles partem por um processo da senescência e da senilidade, né? Então isso é um fator da vida. E o interessante é que a autora ela pontua no artigo que infelizmente a pandemia reforçou o preconceito da sociedade. Ela até menciona assim que o idoso, nós como sociedade temos estereótipos com relação à saúde do idoso, né? Achamos que são pessoas frágeis. E aí ela cita até um vídeo que foi divulgado com o carro catavelho. E aí ela questiona assim, imagine um idoso que está em um distanciamento social, que foi proibido o contato familiar, houve toda a mudança da sua rotina, onde os familiares não puderam ter mais contato. E aí ela questiona, imagine como é que está a saúde dessa pessoa. E aí ela ainda enfatiza assim, os idosos, eles possuem características peculiares. E quando ela menciona isso, a gente fala a questão do envelhecimento do idoso. Existem vários tipos de idosos, os idosos ativos, os idosos acamados, os idosos que praticam atividades físicas. Então, cada um tem uma rotina diferente e tem um processo de envelhecimento diferente. Por isso que ela questiona assim, que os idosos eles possuem características peculiares e o preconceito da sociedade, infelizmente, interferiu nisso. E aí ela... Passou, Lu, aí? Sim.
Sim, certo. E aí ela critica muito a questão do distanciamento social. Ela fala assim, o distanciamento social ele foi uma maneira correta de preservar a saúde do idoso, mas ao mesmo tempo ela foi um catalisador de desenvolver prováveis síndromes, né, as síndromes geriátricas. Porque assim, o distanciamento social ele foi falho no momento em que não houve o diálogo com os especialistas da gerontologia, né, que é a ciência que estuda a saúde do idoso, onde, como eu já mencionei, criar políticas para estabelecer uma saúde digna do idoso, mesmo que ele tenha assim acesso esse acesso limitado da sociedade, mas o que? Oferecer outros mecanismos para estabelecer enfim. E ele também fala sobre a questão das configurações dos arranjos familiares, que muitos idosos têm em si uma obrigação familiar, são idosos provedores do lar, são idosos que estudam, tem idosos que são cuidadores de filhos, de netos, tem idosos que são militantes também de práticas de igrejas. E aí ela questiona muito isso. Como tem sido a parte psíquica desses idosos que, ao mesmo tempo, deu liberdade e a Covid veio sem nenhuma política de estabelecer esse diálogo entre eles e sanou isso. E aí ela fala sobre a questão dos idosos institucionalizados. Como tem sido eles frente a essa pandemia que tinha uma rotina de pessoas que faziam visitas, pessoas que seus familiares iam visitar, como tem sido o afeto deles do aspecto psicológico. E aí ela fala que o distanciamento social, sim, é uma saída para a prevenção da Covid, mas também ela questiona muito que o governo esqueceu das outras políticas de prevenção no que tange às outras epidemias, né? Porque nós focamos muito a questão da Covid, mas esquecemos a dengue, que é um dos vírus, né, que matam idosos também no Brasil. E aí ela termina falando assim, que essa pandemia, ela nos ensinou muito. E o preparo da saúde pública do Brasil, ela deve ser reestruturada, porque as pessoas novas de hoje são os idosos de amanhã. E aí fica o questionamento. Será que estávamos preparados para oferecer uma saúde digna aos nossos idosos, visto que embasamos nos pilares do SUS, da igualdade, da equidade? E aí ela questiona isso. Foi um artigo que me chamou muita atenção pelo fato de ser esse caráter humano mesmo. Elas são enfermeiras e o link está aí depois, vocês podem conferir. Então, né, o estudo, de uma forma geral, né, ele conclui que, nesse momento pandêmico, a atenção à saúde integral ela ganhou um grande destaque, assim como a necessidade de ofertar proteção, respeito, zelo, dignidade e uma rede de apoio. E a ação protetiva, né, que é o isolamento social, é importante conscientizar esses idosos, né, sobre o isolamento, mas mantendo a autonomia do idoso, que ele tenha o poder de fazer suas escolhas e tenha a sua independência. Então, é importante ofertar uma assistência de qualidade. Essa é a mensagem que o estudo transmite. Prontinho. Bom, boa tarde. A gente vai falar agora um pouco sobre as repercussões físicas no ciclo de vida do idoso. A doutora, né, a médica de Dona Marcelina, ela não encontrou estudos específicos sobre as repercussões físicas nessa quarentena para os idosos, né, em relação à Covid-19. Entretanto, ela encontrou um único estudo que se trata de uma pesquisa que buscou avaliar o impacto da quarentena nos programas de atividade física e na saúde física e mental dos idosos. Esse estudo se trata de uma pesquisa qualitativa, foi realizada na França. Na verdade, teve uma amostra muito pequena, mas é importante, né, trazer os dados, já que não tem muita informação sobre. Teve a participação de 6 idosos e 8 profissionais de educação física. Os profissionais de educação física entrevistados,
eles relataram a queda de 20% em frequência do público, justamente devido a esse medo de contaminação. Essa queda foi antes da implementação das medidas de quarentena, né? Foi quando, na verdade, o Covid-19 era considerado ainda uma epidemia e não uma pandemia. Obviamente, essa porcentagem aumentou depois das medidas de quarentena por motivos óbvios. Esse artigo ele também aponta o risco de lesão devido à falta de acompanhamento dos profissionais na realização dos exercícios em casa, né? Então, esses idosos eles estão mais sucintos a ter lesões provocadas pela prática de exercício em casa. Mas, ao mesmo tempo, ele também aponta os riscos envolvidos em um estilo de vida mais sedentário, sendo que esse estilo de vida é um fator muito alto de risco para causar incapacidade e um declínio cognitivo nos idosos, né? O sedentarismo, ele causa uma perda de independência que, somado a essa possível solidão na quarentena, gera impactos negativos acelerados na saúde física, mental e emocional. Nesse sentido, já que não foram achados estudos ainda em relação ao contexto do Covid-19, foi encontrado esse aqui, que é a associação entre o isolamento social, a solidão e a atividade física em idosos, né, homens e mulheres. Essa pesquisa ela foi realizada em uma comunidade da Inglaterra, com a participação de 266 idosos com idade entre 50 e 81 anos. E eles buscaram testar a relação entre o isolamento social e a solidão e a diminuição na prática de atividade física e o maior comportamento sedentário. As avaliações foram feitas através de questionários e os resultados mostraram que esse isolamento ele é associado com a menor prática de atividade física e com maior tempo. Ele é associado com a menor prática de atividade física e comportamento sedentário. Claro que podem haver outros fatores envolvidos, mas esse artigo especificamente fala sobre como há uma relação direta durante o isolamento social e com a diminuição, né, de exercício físico. E aí a gente tem que lembrar, como já foi citado anteriormente, que essas pequenas diferenças vivenciadas no dia a dia, elas vão oferecendo um risco de incapacidade e também de agravamento de doenças crônicas já pré-existentes. A gente também tem que lembrar que e é o que o artigo traz, né, que esses indivíduos isolados, eles têm menos influências positivas de membros da família e de amigos para a realização de atividades de interação social. O que pode, enfim, impactar em vários aspectos da vida do indivíduo e trazer piora em tanto cognitiva como física. O artigo também acaba citando um outro que fala como muito da atividade física praticada pelos idosos, ela se acumula a partir de saídas de casa, seja para desempenhar uma função social ou para resolver coisas práticas, né, no dia a dia. E aí, isso pode, como eu falei, contribuir muito para agravamento de doenças já existentes, pode causar quadros de dependência, e a gente tem que lembrar que o psicológico está muito ligado a consequências físicas, né, na vida do idoso. Boa tarde, gente. Bom, nessa linha de raciocínio, um dos resultados da pesquisa da geriatra de Dona Marcelina foram comentários da comunidade do BMJ acerca das possíveis repercussões da quarentena no cenário atual. Esses comentários apontam a associação do isolamento social com o aumento da morbidade de doenças crônicas e maior mortalidade por causas em geral. Eles afirmam que mais de 30% do aumento desses índices podem ser causados por hábitos prejudiciais à saúde, então, fumar, atividade física reduzida, que agem como mediador dessa relação entre o isolamento social e o aumento das taxas de morbidade e mortalidade. O isolamento também é associado com redução da atividade física e com aumento de comportamentos sedentários, como já foi dito antes, o que sugere maiores riscos de doenças em geral. Entretanto, a situação atual é diferente dos estudos existentes por existir variáveis novas. Então, o medo está sendo uma parte muito grande dessa pandemia e dessa quarentena, a incerteza do futuro, não saber quando o cenário vai melhorar, enfim. Com isso, as repercussões podem ser diferentes nessa quarentena por causa do Covid.
É importante destacar que a atividade física em idosos representa diminuição da mortalidade, melhora de habilidades funcionais, menor risco de quedas, de fragilidade. Então, a associação de isolamento social com a diminuição da atividade física em idosos acaba se tornando uma grande preocupação atual e do cenário de saúde futuro também. Além disso, a BMJ comenta sobre a associação de manifestações de sintomas psicológicos. Daí, como já foi dito anteriormente, vai incluir depressão, ansiedade, impactos negativos na qualidade de vida, que irão se unir ao medo da quarentena, o estresse da quarentena, do Covid, e pode levar a hábitos prejudiciais à saúde, tabagismo, alcoolismo, distúrbios alimentares, o que oferece riscos, especialmente para idosos, e ainda maiores para portadores de doenças crônicas e de déficit cognitivo. Esse artigo menorzinho no slide é outra evidência que associa o medo do Covid nos idosos com um aumento de hábitos prejudiciais à saúde, os mesmos que eu já falei antes. Dito isso, a médica de Dona Marcelina achou outro estudo, onde foi realizado um questionário com 1.200 participantes online, que mapeou comportamentos associados com o ganho de peso durante o período da quarentena, ou seja, resultados da quarentena nos hábitos de vida da população. A pesquisa não tem alvo populacional em idosos especificamente, entretanto, mostra ganho de peso associado com os maus hábitos de vida gerados pela quarentena. Então, sono inadequado, redução da atividade física, alimentação em resposta ao estresse, entre outros. O estudo traz evidências bibliográficas sobre a maior porcentagem de tecido adiposo associado com esses hábitos. Traz luz novamente o risco de diabetes, de hipertensão, obesidade, complicações cardíacas, que são as comorbidades principais nos óbitos por Covid hoje em dia. E, diante das evidências das repercussões da quarentena em idosos, a geriatra propôs à dona Marcelina uma intervenção como forma de promoção de saúde, baseando-se em um outro artigo encontrado para a prevenção dos efeitos de quarentena em idosos. O artigo encontrado, o mesmo que a doutora Renata utilizou, propõe exercícios físicos como terapêutica para problemas físicos e mentais em idosos causados pela quarentena do Covid. Se trata de um estudo bibliográfico, onde o autor argumenta sobre os benefícios das atividades físicas durante esse período, e aponta os possíveis impactos da quarentena também. A questão que o artigo traz é que iniciar uma quarentena de forma tão súbita infere mudanças drásticas de estilo de vida na população, estilos de vida que possuem algum nível de atividade física, pelo menos, ou exercício para manter um estilo de vida saudável. Sem isso, a população idosa fica vulnerável às doenças crônicas, novamente, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, até os efeitos de sarcopenia, declínio cognitivo, incapacidade, risco de fragilidade, enfim. A razão da promoção de atividades físicas se dá pelo aumento da capacidade de componentes físicos, como aptidão cardiorrespiratória, força muscular, coordenação, agilidade, que estão diretamente relacionados com as funções fisiológicas dos principais sistemas, circulatório, sistema respiratório, sistema muscular, sistema nervoso, e indiretamente ligado com as funções endócrinas, digestivas, imunes, renais, enfim. Exercícios e atividades físicas demonstram ser uma terapia eficaz contra boa parte de doenças crônicas mais prevalentes, tanto de efeitos físicos quanto mentais, e ainda postergam os efeitos do processo de senescência. O autor ressalva a dificuldade em execução pela necessidade de atenção especial aos idosos durante os exercícios em casa, de acordo com as próprias capacidades e necessidades individuais de cada idoso, sempre atento ao risco de lesão dessas atividades sem supervisão profissional. Enfim, diante disso tudo, de todas as evidências, atividade física e exercícios em casa durante a quarentena se mostra de grande benefício ao idoso por preservar as funções fisiológicas e contribuir com o combate contra as consequências físicas e mentais da quarentena. Assim, após fazer uma análise desses estudos, a doutora chegou a algumas conclusões para que os idosos não sofram tanto com as consequências da quarentena. Por isso, vamos relatar agora algumas recomendações, que vocês também podem adotar em suas casas. Se possível, leve a pessoa idosa da sua família para ficar de quarentena junto com você. Assim, ela se sentirá mais estimulada, terá mais afeto e não se sentirá tão sozinha.
Mas caso não consiga, você pode fazer videochamadas ou até mesmo ligações algumas vezes durante a semana, pois dessa forma ela poderá se sentir mais acolhida. E por fim, estimule a atividade física, recomendando exercícios que eles já faziam antes da quarentena, ou até mesmo encontrando novas formas de se exercitar junto com eles ou ensinando a eles a como fazer, mas sempre lembrando que, se possível, fique em casa. E essa foi a nossa apresentação de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos e qualquer dúvida, estamos aqui. Gente, muito bem. Eu estava assistindo a apresentação e pensando assim, nossa, valeu a pena escrever o artigo de PBE, porque os meninos entenderam o sentido de trazer as evidências para a prática clínica. E eu acho que vocês trouxeram já as respostas, na verdade, vocês embasados pelos artigos com diferentes metodologias, inclusive um artigo com um pensamento crítico e reflexivo, né, que foi o que Igor apresentou, e um outro artigo com recomendações. Então, assim, cada um com sua contribuição importante, mas vocês trouxeram as respostas para as reflexões que eu levantei lá depois da fala de Renata, né? Como que está acontecendo esse cuidado com a pessoa idosa nesse momento? E como que vai ser no futuro e o que a gente pode fazer por enquanto? Eu acho que todas essas respostas vocês acabaram trazendo na fala de vocês. E eu acho que o caminho que a gente tem por enquanto acaba sendo esse. Acredito que talvez uma forma de viabilizar, de ampliar esse cuidado em saúde seja realmente a busca ativa, as visitas domiciliares pelos agentes comunitários. Isso dentro da atenção básica pode ser uma saída, né? Mas eu acho que o que Igor falou, que é o que também me chama a atenção, me incomoda, que é como se todas as outras condições de saúde, né, e seus determinantes, tivessem parado no tempo e como se só o Covid existisse agora. Mas não, a gente tem o Covid mais todas as outras condições, né? É como se a gente vivesse lá aquela transição epidemiológica que a gente estudou em todos os componentes de propedêutica, em que a gente falava assim, olha, mas no Brasil continuaram existindo as doenças infecto-contagiosas, mais as doenças crônicas, mais o envelhecimento da população. Então, agora a gente tem as doenças infecto-contagiosas que estão aí, mais as doenças crônicas, mais o envelhecimento da população, mais o Covid-19. A gente só soma, né? Infelizmente, a gente só soma. Em algum momento, a gente tem que começar a pensar como fazer para diminuir, né? Todos esses problemas, que muitos são de fundo de desigualdade social e etc. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vocês trouxeram reflexões importantes para a gente olhar para essa população idosa. E quando a gente fala em idoso, né, só também chamando a atenção, eu acho que foi Mimoso que falou, não tenho certeza, existe uma diferença, né, entre a população idosa. Não é que todo idoso ele é igual. A gente tem um idoso mais jovem, a gente tem que ele está aí entre 60 e 70 anos, 75, e a gente tem o idoso, muito idoso, que vai ali acima de 85 anos, em que eles têm repercussões diferentes, em que eles vão viver esse período de distanciamento social de formas diferentes. E a gente ainda tem o idoso da comunidade, que é aquele que está em suas residências, e a gente tem o idoso institucionalizado, né, acaba que esse idoso institucionalizado, e principalmente acima de 80 anos, são os mais fragilizados, são os que mais vão sentir todos esses impactos, né? Já estão sentindo, na verdade. Então, eu acho que essas reflexões nos ajudam a pensar possibilidades. Muito bem ao grupo. Perguntas, pessoal?
Quem nunca assistiu o encontro do Nesp, a gente não é calado assim. Eu juro que a gente não é calado assim, ao contrário. A gente tem 4 horas de encontro e nunca a gente conseguiu terminar um encontro antes do horário, porque a gente fala demais. E uma das coisas que eu mais sinto falta nos encontros de quinta é que a gente não tem falado. Então, eu queria abrir aí para vocês, para quem está assistindo, que é de fora, mas também para quem é do grupo do Nesp, para que vocês possam perguntar. Perguntar para o grupo, perguntar para mim, contar a experiência que vocês estão tendo, de repente, com alguma pessoa idosa na família. A gente tem ainda um tempinho aí para poder falar. Pro, eu queria fazer um comentário. Vocês me ouvem? Sim. Na fala de Igor, eu pensei muito nos meus avós, né? Concordei totalmente com o que Igor falou na questão dos idosos institucionalizados. E aí eu lembrei dos meus avós. Os meus avós maternos, os dois têm doenças crônicas. E o meu avô tem uma doença pulmonar que já está num estágio bem avançado. E aí, por conta do isolamento, a gente parou de visitar eles, né? E aí, a minha avó, toda vez que a minha mãe ligava para perguntar como eles estavam, a minha avó dizia que meu avô estava dizendo que a gente esqueceu dele, perguntando se a doença dele era contagiosa, porque ninguém nunca mais foi, e a gente mora em cidades diferentes. E aí, a gente ficou todo mundo muito preocupado com isso, porque chegou ao ponto dele achar que o problema era ele, porque a gente explicava que a gente não estava indo por conta da doença, mas ele não entendia que era tão grave ao ponto de ninguém poder ir até lá. Então, essa questão do sentimento de solidão, de não ver mais os filhos e os netos, afetou tanto ele quanto a minha avó também, porque a gente faz muitas videochamadas para poder falar com eles, mas a minha avó sempre fala, eu estou sentindo muito sozinha. Eu sempre fui acostumada de minha casa cheia, meus netos aqui, meus filhos vindo me visitar. E aí isso ficou assim muito na minha cabeça na hora que Igor estava falando, porque a questão da saúde mental dos idosos, né, também é algo muito a se levar em consideração num momento como esse. E aí é uma experiência que eu tenho visto na minha família. A gente precisa estar ligando mesmo recorrentemente para eles verem que a gente está ali, que a gente não pode estar presente fisicamente, mas a gente ligar, a gente fazer a videochamada para que eles possam nos ver, a gente vê que eles estão bem e eles também verem que a gente está bem, é bem importante, tanto para a gente quanto para eles. Eu concordo, eu acho que isso é uma experiência que todo mundo deve estar passando, né? Com os avós, com pais e etc. Eu vivi uma situação, assim, no início mesmo, né, da pandemia, quando teve aquele caso em Itacaré, do casamento. A minha mãe, ela participa de um grupo de estudos em psicologia que acontece aqui em Ilhéus, e ia ter um palestrante que estava vindo e etc. E eu lembro que eu tinha tido reunião de colegiado um dia antes, né? Esse encontro era na sexta, eu tinha tido uma reunião de colegiado um dia antes, e estão comentando, olha, eu acho que Ilhéus vai ser o novo epicentro, porque teve o casamento com 500 convidados, passou pelo aeroporto, não sei o quê, e aí falou tanta coisa. Eu falei assim, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca impedi, nunca falei para os meus pais não façam alguma coisa, ao contrário. Mas nesse dia eu lembro que eu falei para minha mãe, liguei e falei assim, eu nunca te pedi nada. Estou te pedindo, pelo amor de Deus, não vá para o seu encontro. E aí expliquei por quê. Minha mãe, ela não veio, mas ela ficou muito ressentida dela não ter vindo. Só que minha mãe, ela é cardiopata crônica, né? Ela não pode... Nossa, eu não gosto nem de pensar, não pode nem sentir a presença desse vírus. E aí ela ficou chateada comigo, porque ela falou que todas as amigas tinham ido e etc, que tinha sido muito bom. Mas ela só foi entender a gravidade, ela achou que eu estava ceifando o direito dela de ir e vir. Ela só foi entender a gravidade da situação quando explodiu, e aí foi determinado o distanciamento social e etc. Mas não são todos. E alguém comentou sobre o Catavelho, o vídeo. Hoje não mais, mas no início foram muitos pequenos vídeos compartilhados no WhatsApp, que esses idosos têm acesso, né? Hoje muitos idosos têm acesso ao WhatsApp, que mais assustavam do que informavam.
E aí, como ele se viu? Ele se viu sem o direito de fazer o que ele fazia antes. A gente já conversou sobre isso, né? Às vezes, o melhor momento da semana de um idoso é se arrumar para ir no médico, no posto de saúde, para ir na feira, para ir nos seus encontros de igreja, e de repente ele não tem mais nada disso, né? De repente está lá a senhorinha e o senhorzinho dentro de casa, sem só os dois, né? Com todas aquelas alterações que a gente falou. De repente eles não têm nada para fazer, a não ser um discutir, encrencar, porque colocou o copo no lugar errado que não deveria colocar. Aí. Tô brincando. Mas é isso, é mais ou menos isso, né? Essa foi uma das experiências que eu vivi também. Quem mais, gente? Ninguém mais? Eu acho que... compartilhar. Desculpa. Pode falar, depois eu falo. Então, eu ia falar sobre a questão, assim, do atendimento para o idoso. Atualmente, agora, pelo menos aqui em São Paulo, o cuidado está sendo muito redobrado no lar de idosos, né? A gente tem que fazer troca de roupa, tem que ter todo um cuidado e muitos deles não têm noção do que está acontecendo realmente do lado de fora, então eles sentem realmente saudade de visitas, de ter contato com pessoas diferentes, né? Que às vezes estão frequentando ali o abrigo, então realmente impacta bastante em como eles se relacionam e como está tudo ali dentro. Pronto. Eu ia complementar. Posso compartilhar uma? Pode. Logo no início da pandemia, eu vivenciei uma coisa que me marcou muito, que foi quando eu estava na rua, né, e tinha um pedinte, idoso já, e estava todo mundo de máscara já, e ele ficou sem saber por que estava todo mundo de máscara. Ele me pediu o dinheiro, né, e falou, por que está todo mundo de máscara? E isso impacta tanto, né? A gente tem que pensar também que existem vários idosos que são moradores de rua, que estão em situações vulneráveis, além dos idosos de abrigo. Isso em uma cidade pequena e uma cidade grande. Como é que está sendo? Lógico que tem as políticas públicas que colocaram ele em abrigos e tudo mais, mas isso é muito relevante também e me marcou muito. Era só isso. Então, eu ia nesse sentido da máscara, Maísa, também, né? Eu concordo com tudo que você falou, da questão da gente olhar. Quem mais está sofrendo agora são as populações mais vulneráveis, sem sombra de dúvidas. Eles não têm acesso a nada, né? Nem à casa, que é onde eles deveriam estar, na maioria das vezes, que dirá as outras questões. Mas se a gente olhar também a quem tem acesso aos cuidados, à casa, etc., e que você tem que orientar, por exemplo, alguém já tentou orientar a sua avó, seu avô a usar a máscara? Eu já tentei. É muito difícil. Muito difícil. Toda vez que eu ligo para minha avó, que eu pergunto, minha avó não mora aqui, ela mora em Teixeira, eu falo assim, você usou a máscara? Porque às vezes ela é diabética, ela precisa do cuidado, ela está seguindo o cuidado, e diferente daqui, Teixeira não fechou. Me parece que fechou ou essa semana, ou vai fechar semana que vem, alguma coisa assim. O número de casos de lá é bem menor do que o que a gente tem aqui. E aí eu vou, como é que você está usando a máscara? Então, eu coloco na orelha e quando vem alguém eu tapo a boca, porque eu me sufoco com aquela máscara. Eu tenho certeza que esse não é um relato só da minha avó. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, assim, não é fácil, inclusive com eles, ensinar a fazer algo que eles não estão acostumados a fazer. Concordo? Assim, eu desafio vocês a perguntarem para os seus avós como eles têm usado a máscara, se eles, porventura, precisam sair para um cuidado em saúde, ou
se eles estão sozinhos em casa, às vezes precisam ir ao mercado, né? A gente tem situações como essa, assim, como eles têm usado a máscara. Perguntem para eles, para vocês verem. E depois façam a orientação em saúde, a orientação de uso e depois acompanhem. Não é tão simples, né? É como quem é sedentário, por exemplo, quem nunca fez uma atividade física, é muito complexo, apesar de todas as evidências e recomendações e efeitos positivos. Você fala assim, a partir de agora você vai fazer um exercício físico na sua casa, durante o isolamento. Não é tão simples. Exige que tenha um acompanhamento mais de perto. E isso é um desafio para os profissionais de saúde também, né? Mais alguém, gente? Acho que então a gente vai finalizando. Esse link que está aparecendo na tela para vocês é para vocês se inscreverem, tá? Deixarem os dados para a gente gerar o certificado. O certificado ele vai ser gerado ao final, depois do encontro da próxima quinta. Então, ele vai ser feito pela Protic. A gente está aguardando consolidar todas as informações do ciclo e encaminhar para que o certificado possa ser gerado. Então, é preciso que vocês entrem aí nesse link. Queria agradecer aos membros da equipe de PBE. Eles tiveram um duplo desafio essa semana. A gente precisava fechar um artigo até terça-feira. E eles tiveram de terça até hoje para preparar a apresentação para vocês. Então, assim, muito obrigada pela forma como vocês pensaram a apresentação e trouxeram para a gente. Queria agradecer a todos os participantes também e todos aqueles que vieram para conhecer um pouquinho do que o nosso grupo faz. Vejo vocês na quinta que vem, a gente começa às 16 horas e é o nosso encerramento do ciclo de estudos e a gente vai falar dos problemas de saúde da pessoa adulta. Beijo e boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, beijos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hasta la vista.